dos irmãos, fiquem aqui perto com eles, ou vão lá para a salinha, beleza. Vão lá para a salinha devagarzinho, ok? Fiquem à vontade. Isso. Dona Socorro, seu Valber, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês, né? Gabriele, seu Dimas, né? A mãe do meu amigo, meu irmão, e a dona Fátima, né? Dona Fátima, como é o nome da sua mãe? O nome da mãe da sua mãe? Valdeci? Dona Valdeci? Dona Valdeci é uma simpatia, né? Tá sempre sorrindo, cheguei ali, já deu logo um sorrisão, já fiquei todo feliz. Então assim, amigos, é uma alegria ter vocês aqui. A gente sabe que eu queria muito que tivesse mais pessoas aqui. Eu já andei nesse bairro, já estou com 10 dias andando, hoje é nessa 10ª noite aqui, né? Eu estou com mais de 10 dias andando, visitando, chamando, convidando, enfim. Nos dias de Noé também dizia, olha, vai chover, e a chuva vai ser tão grande que vai inundar a terra. Mas as pessoas zombavam, não acreditavam, faziam um pouco de Noé, e ele continuou fazendo aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. A gente sabe que aconteceu, a chuva veio, inundou os rios. Quando as pessoas recorreram a Noé em busca de entrar na arca, Deus havia selado as suas portas por fora, eles não tiveram mais como entrar lá. Então, a Bíblia diz que assim como eram no dias de Noé, também é nos dias de hoje. Nós estamos pregando a palavra de uma forma clara, trazendo para vocês a palavra de Deus dentro da Bíblia, porque nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus sobre quem é Deus para nós. Então, e outra, nós estamos aqui trazendo aqui uma relação de amizade com vocês, para que nós possamos, para vocês entenderem que as coisas de Deus, não é preciso você barganhar com Deus, você não precisa negociar com Deus, como se Deus necessitasse de alguma coisa nossa. Na verdade, todas as coisas pertencem a Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, prata, ouro, tudo pertence a Deus. Inclusive, o fôlego de vida que nós temos pertencem a Deus. Mas graças a Deus, como eu disse, eu estou aqui em busca de pessoas que estejam sinceras, que estejam dispostas a entender a razão da fé e que esta palavra possa produzir vida e uma transformação nas suas vidas, ok? Então, Deus seja louvado na vida de vocês. Valber, seja bem-vindo, meu irmão. Dona Socorro, não é em vão, ok? Dona Fátima, Dona Valdecir e os demais irmãos, seu Faustino, e que deve estar ali fora, e o seu Dimas, a Gabriela e o Pedro, os demais amigos que estão conosco. Deus abençoe vocês. Amém? Hoje eu vou trazer uma palestra muito interessante aqui para vocês. Aqui eu vou distribuir. Gabriela, por favor, minha querida, ajuda a dar essas Bíblias aí, por gentileza, amiga. Gabriela já é parte desse ministério. Em nome de Jesus, vai se tornar uma grande serva de Deus. O tema de hoje, amigos, é como posso agradar a Deus. Legal, né? Como posso agradar a Deus? Eu seria muito mais profundo se eu disser assim, ó, como posso amar a Deus? Amém? Jesus disse assim, ó, ame a Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, com todas as suas forças, ok? Jesus disse, olha, vocês amem ao próximo como vocês amam vocês mesmos, porque eu tenho certeza que a gente não quer o mal para nós, ainda que a gente busque alegrias e distrações em coisas que nos prejudiquem, todavia a gente não tem intenção de fazer mal para nós, sim ou não? Então o tema hoje, amigos, é como posso agradar a Deus. E como você acha que Deus ficaria feliz com o ser humano? De que maneira o ser humano poderia proporcionar um senso de prazer a Deus? Uma vez que a humanidade está envolvida num sistema corrupto e contaminada pelo pecado. E o pecado é aquilo que afasta o ser humano de Deus, aborrece a Deus. A Bíblia diz assim, ó, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E como nós podemos amar ou agradar a Deus? Paulo, ele fala para nós assim em sua carta aos Romanos, olha, vocês precisam
fazer um sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Vocês precisam fazer uma renovação mental para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, um dos critérios para que nós possamos entrar no centro daquilo que é agradável a Deus está também na nossa renovação mental. Ou seja, nós precisamos deixar os velhos hábitos, nós precisamos abandonar e resistir tudo que é contrário a Deus, para que de fato nós possamos entrar no centro daquilo que agrada a Deus. Quem quer agradar a Deus aqui, diga amém. Quem quer ser visto por Deus como amigo, diga amém. Amém? Então nós vamos aprender na palavra de Deus, na Bíblia, como nós podemos agradar a Deus, porque Deus, Ele não ele não se agrada, ou Ele pelo menos não é influenciado com ações humanas, com esmolas humanas, com atitudes de fazer boas ações, porque isto já é algo que precisa ser uma atitude humana, sem barganha com Deus, porque a Bíblia diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então ser bom, ser atencioso, ter empatia com o próximo, nada mais é do que uma obrigação do ser humano com o próximo, sim ou não? Então não é com esse tipo de atitude que nós vamos chamar a atenção de Deus, porque Deus é amor e Ele também derramou esse amor em nós, para que nós possamos nos relacionar em um ambiente de amor. Então não se barganha, não se chama a atenção de Deus com essas coisas, mas tem algo muito mais interessante que chama a atenção de Deus no ser humano. Tanto é que a Bíblia conta outra uma história. É interessante como a Bíblia vem se encaixando. Se você for analisar, no livro de Jó tem uma história assim: os filhos de Deus se reuniram, Satanás foi lá. Aí Deus mostra, olha, tu tem visto o meu servo Jó? Aí Satanás diz, ele é uma pessoa boa, uma pessoa que teme a ti, porque tu tem abençoado ele em todas as coisas. Aí Deus fala assim, então toca lá nas coisas dele, para ver se ele vai me blasfemar. E Satanás foi lá e começou a tocar nos bens materiais de Jó. E com toda essa escassez que Jó começou a ter, teve enfermidade, morreram seus filhos, ficou pobre, foi zombado dos seus amigos, e nem assim ele amaldiçoou ou proferiu alguma palavra contra Deus. Chegou um momento em que sua esposa disse, olha Jó, por que tu não amaldiçoa esse Deus e morre? Ele disse assim, se nu eu sair do ventre da minha mãe, nu retorno para lá, e bendito seja o nome do Senhor. Ok? Então veja bem, não é porque Jó tinha material, não é porque ele tinha riqueza que ele adorava a Deus. Ele adorava a Deus porque ele sabia que tudo que ele tinha era provisão divina. E mesmo na escassez, ele não deixou de acreditar em Deus. Por isso eu estou trazendo essa história para você, que existe algo muito mais importante que pode agradar a Deus. Não se trata de praticar boas ações, porque isso é um dever de todos nós, para com o próximo, sim ou não? Mas em algo muito importante, você vai aprender sobre isso sobre hoje. Nós vamos aprender sobre isto hoje. Quem quer aprender, diga amém? Então vamos lá, como posso agradar a Deus? Primeiro nós temos que entender uma coisa, a Bíblia diz isso, em Tiago capítulo 17, a Bíblia vai dizer assim, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Ou seja, se nós conseguimos ser bons, se nós conseguimos fazer boas ações, se nós temos empatia pelo próximo, ou se recebemos uma virtude de Deus, significa que ela vem da onde? Do alto. Então veja bem, toda boa dádiva, todo dom perfeito, todo presente de Deus, toda virtude de Deus que está sobre nós, vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança. Veja bem, Deus, Ele é o nosso Criador, e tudo que Ele criou, tudo que Ele determinou, Ele não muda aquilo que é bom. Quem entendeu, diga amém. Então Tiago diz em sua carta, ele diz assim, olha, toda dádiva, ou toda virtude,
Todo dom perfeito, todos os presentes vêm descendo dos pais das luzes, vem de Deus, em quem não há nem sombra, nem mudança e nem sombra de variação. Se Deus determinou algo bom, se Deus nos deu um caminho, uma direção, então entenda que aquilo é bom, ok? Se Deus disse para você, se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir. Se Ele te deixou uma orientação, a coisa mais sensata que você precisa fazer é seguir, porque Ele é bom. Porque a Bíblia também diz assim: Deus não pode ser tentado, ok? Então também Deus não tenta, Deus prova o que? A fé e as ações do homem, ok? Então toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Você acha que Deus muda o que é bom? Sim ou não? Deus porventura vai mexer naquilo que é bom, que Ele criou para nós? Não. E que porventura costuma a distorcer e a mudar as coisas de Deus? Satanás, mas ele usa quem? As pessoas. O homem tem essa pretensão de querer mudar as coisas de Deus. Vamos entender um pouco mais? Vocês estão entendendo até aqui? Então nós estamos falando de como podemos agradar a Deus. Então nós vimos que toda boa dádiva, toda virtude, tudo que é bom vem de Deus, descendo do nosso Senhor, em quem não há sombra de mudança nem variação de mudança. Gênesis capítulo 26, versículo 5 diz, porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Abraão obedeceu o quê? A voz e disse mais, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O que Abraão fez? Ouviu a voz de Deus. O que mais ele fez? Ele guardou o mandado de Deus, ele guardou os preceitos e os estatutos e as leis de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai a um lugar que eu vou te mostrar. Lá eu vou te abençoar. A tua descendência, Abraão, vai ser comparado tão grande quanto as estrelas do céu, tão grande quanto a areia do mar. Aonde tu entrar e pisar a planta dos teus pés, eu abençoarei. E aonde tu sair, eu também abençoarei. Senhor fez uma promessa para Abraão, ok? Abraão fez o quê? Ouviu a voz de Deus, saiu do meio da sua parentela e seguiu em direção ao que Deus tinha prometido. E Deus abençoou Abraão, já velho na sua velhice, e sua esposa sendo estéril, tem um filho que se chama Isaque. Isaque tem 2 filhos, chamados Jacó e Esaú. Jacó recebe a promessa de Deus, se torna Israel, porque ele tem 12 filhos, que mais tarde vinha a ser a tribo de Israel, que vai para o Egito, e lá do Egito é retirada já pela intervenção divina por meio de Moisés. Esse é um contexto histórico. Mas tudo isso gira em torno de quê? O que é que Abraão fez? Vamos lá, Abraão. Então vocês percebem que todo o contexto da história de Abraão girou em torno de obediência. Então, lá se não me engano, no autor aos Hebreus, vai dizer que Abraão se tornou amigo de Deus. De Deus. Abraão é também conhecido como o pai da fé. Primeiro Abraão ouviu a voz de Deus, mas o critério para que Abraão alcançasse as bênçãos, as dádivas e todas as maravilhas de Deus está na obediência. A pergunta da nossa palestra hoje é: como posso agradar a Deus? Se tem uma coisa pela qual o indivíduo, a pessoa, o ser humano, a alma recebe os benefícios do Senhor, ou estar em uma boa relação com Deus, é quando ele está num contexto de obediência a Deus. Mais do que qualquer outro tipo de sacrifício humano, Deus se agrada da obediência, ok?
Eu poderia até finalizar aqui, mas Deus deixou os seus estatutos, as suas leis e os seus preceitos para que nós pudéssemos seguir. Fazendo isso, nós estaríamos dentro do contexto daquilo que agrada a Deus. E o que seria o que Deus determinou para que nós pudéssemos ter uma boa relação com Ele e uma ótima relação entre nós mesmos? Deus proclama a sua lei. Agora eu quero que vocês, por favor, abram suas Bíblias no capítulo 20 do livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, por favor. Nós vamos continuar trazendo um pouco daquilo que Deus determina para o seu povo. Amém? Quem encontrou, diga amém. Muito bem. Deixa eu explicar para você. Capítulo 20 de Êxodo, nós vemos Deus proclamando a sua lei. No capítulo de número 20, nós vemos Deus proclamando a sua lei. Como eu disse antes, Deus fala com Abraão, Abraão obedece a Deus. De Abraão nasce Isaque, de Isaque nasce Jacó e Esaú. Jacó recebe a promessa e as bênçãos de Deus, e de Jacó nascem 12 filhos. José, um dos filhos de Jacó, vai para o Egito, porque os seus irmãos o venderam para uma caravana de semitas que estavam indo em direção ao Egito. Lá ele é vendido como escravo, primeiro para Potifar, um dos guardas lá, ou algum tipo de general, comandante do exército de Faraó. Mais tarde ele é acusado de assédio sexual pela esposa de Potifar, vai lá para a prisão. Lá na prisão, Deus abençoa ele, ele tem uma boa relação com o carcereiro. Entra dois serviçal de Faraó, um era o padeiro e o outro era o copeiro que servia Faraó. Mais tarde essas pessoas têm sonhos, um era libertado e o outro era decapitado. Então esses sonhos são interpretados por José. Mais tarde Faraó tem outro sonho e ele fica perturbado querendo saber esse sonho. Acontece que José era lembrado que tinha interpretado os sonhos dos seus empregados, e ele manda chamar José, e José interpreta o sonho de Faraó, dizendo que haveria 7 anos de fome no Egito e depois mais 7 anos de bonança. Aconteceu que Faraó ficou impressionado com a interpretação do sonho de José e o designou para que executasse essa tarefa de juntar alimentos durante os 7 anos de bonança. Então ele o constituiu como governador de todo o Egito, e José ficou famoso em todo o Egito, sendo o maioral abaixo apenas de Faraó. Com isso ele consegue levar a sua família, Jacó e os seus irmãos. Jacó e os seus irmãos continuam a viver no Egito, e essa família vai crescendo e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo a um número tão grande que esse Faraó que aceitou José lá e fez dele governador, morre. Outro Faraó se levanta. Com um tempo ele percebe que aquele grupo de pessoas que estava lá era tão grande que ele temeu o fato deles de repente se revoltarem e quererem tomar a cidade. Então ele resolve escravizar esse povo. Depois de muito tempo escravizado esse povo, Deus se manifesta agora através de Moisés para retirar o seu povo do Egito. E Deus faz grandes maravilhas tirando o seu povo do Egito, que era escravizado por Faraó, e os conduz até o deserto. Faraó foi atrás com seus cavaleiros querendo trazer o povo de volta, nem que por isso ele tivesse que matar, mas o Senhor fez com que os seus inimigos padecessem, e o povo de Israel agora está livre da escravidão do Egito. Aí Deus estabelece uma lei para aquele povo que está livre. Você está entendendo? Um povo que vivia escravizado agora precisa viver como um povo livre. Vocês sabem que o Brasil, ele foi colonizado por Portugal. O rei de Portugal, Dom Pedro I, veio, depois veio o seu filho, Dom Pedro II, e o seu filho agora se revolta contra o pai e cria uma independência de Portugal. E o Brasil agora passa a ser uma nação independente, livre de Portugal.
E o que acontece? Eles estabelecem um sistema de regra e de lei para o nosso país, chamada Constituição Brasileira, que determina as leis e as regras do nosso país, sim ou não? Então Deus tira o seu povo do Egito e faz dele uma nação, e agora essa nação precisa também de uma lei, para que eles possam viver de forma relacional, adorando ao Deus que os tirou, e uma forma relacional entre eles. Imagine um grupo de pessoas, uma nação inteira sem lei, sem regra, o que não seria? Nós estamos vivendo hoje em tempos difíceis, em que a população já não respeita ninguém, em que os jovens estão se matando, em que os pais estão brigando entre si, e está um caos. E se não tivesse lei, como é que não seria? Todos os dias nós vemos na televisão aí acidentes. Só ontem, anteontem, 2 mulheres morreram e 2 homens morreram porque bateram, sim ou não? Isso porque desobedeceram o quê? Leis de trânsito. Porque estavam dirigindo embriagado, outro não obedeceu um sinal na estrada, ultrapassou e acabou batendo o outro ali. Então imagine o nosso país sem lei. Deus estabeleceu uma lei ética e moral, relacional, de amor e adoração a Deus, amor e relacionamento entre irmãos. E também Deus constituiu essa nação para que fosse uma espécie de exemplo para as outras nações, para que eles deixassem de seguir deuses pagãos e deuses que não existiam, para servir um Deus verdadeiro que agia no meio do povo. Deus estabelece sua lei, e a lei de Deus, proclamada por ele no Sinai, lá no deserto, no Monte Sinai, começa dizendo assim: primeiro, Deus deixa bem claro, então Deus falou a todas essas palavras, disse Deus: eu sou o Senhor seu Deus, falando para todo o povo de Israel. Ele disse: eu sou o Senhor seu Deus. Deus se identificou como Senhor. Ele não era apenas o Salvador, aquele que os libertou, ele era Senhor. Veja bem, ele disse: eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí ele diz assim, aí ele começa a escrever: não tenham outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento, ok? O que ele disse? Não tenham outros deuses diante de mim. Que mais ele disse? Seguindo aí o texto, no o versículo de número 4, ele diz, segundo mandamento, ele diz: não façam para vocês, olha o que Deus está dizendo, falando para o povo, que ele libertou do Egito, que era escravo. Agora ele está dizendo assim, ó: não façam para vocês imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as faça. Ele disse: não adore essas coisas. Ele disse: nem preste cultos a ela, porque eu, o Senhor, sou Deus. Aí disse mais: sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele faz até misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam o quê? Os seus mandamentos. Deus, ele usa de misericórdia até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Como é que se aborrece a Deus? Sendo desobediente. Sendo desobediente o quê? As suas leis. Porque Deus, ele é um Deus zeloso, ele cuida de nós, ele quer estar presente conosco, ele quer fazer parte da nossa história, do desenvolvimento, da nossa caminhada. Mas a pessoa é obstinada, desobediente. Então ele está falando: não adore imagem de escultura, a semelhança do que tem no céu, debaixo do céu, debaixo da terra. Eu sou um Deus zeloso. Eu faço misericórdia até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas eu faço até 1000 gerações daqueles que me amam. Se você quer receber bênção, tua família quer receber bênção, começa a obedecer a Deus. Eu falo a Deus, ok? Diz mais o texto, versículo de número 7, ele diz assim, ainda da lei, ele disse: não tome o 3º mandamento, ele diz: não tomem o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. No 3º mandamento, Deus está dizendo: olha, vocês não precisam lutar, guerrear ou fazer qualquer tipo de trabalho usando o meu nome em vão. Vocês não precisam partir para a guerra ou insinuar que eu estou interferindo, fazendo qualquer coisa contra, porque Deus não está em maldade. Deus não
abençoa o traficante, Deus não abençoa quem trabalha com sexo, Deus não abençoa essas pessoas não, mas tem gente que dá glória a Deus porque recebeu ou lucrou com essas coisas. Deus não está abençoando essas pessoas não, irmão, porque Deus não é conivente com o mal, e nem contra a sua lei. Vocês perceberam que no princípio nós vimos aqui, que Deus, Ele não muda e nem tem variação de mudança, Ele não vai contra a sua essência. Deus é amor, então Ele não pode mudar a sua essência, o seu caráter, ok? Vamos agora para o quarto mandamento, que diz assim, ó, quarto mandamento, está no versículo de número 8, diz assim, ó, lembrem-se do dia de sábado. Deus está falando para você fazer o quê? Lembrar. E isto significa que nós temos que pôr em prática. Ele diz, lembrem-se do dia de sábado. Para quê? Para santificar. Aí ele diz, 6 dias você trabalhar e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor. O sábado é o quê? Dedicado ao Senhor. Quando nós falamos de dedicação, tem a ver com vários tipos de campos de ações, sim ou não? Dedicação é o quê? Um esforço, é um sacrifício, é algo que pode proporcionar prazer para você. Então Deus está dizendo assim, ó, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Aí ele diz, não façam nenhum trabalho neste dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro de suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e terra, mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deixa eu perguntar para vocês, Deus precisa de descanso? Pergunte a si mesmo, pense, raciocine. Deus é Deus, Ele precisa de descanso? Mas Ele criou um dia para isso, sim ou não? Então Ele criou esse dia para quem? Para nós. Para nós. É um dia de dedicação. Quer dizer que nos outros dias eu não me dedico a Deus? É claro que sim. É por isso que Jesus te deu livre acesso a Deus. Ele disse, os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Significa que você tem acesso a Deus em todo o tempo, mas você não pode se dividir entre adorar a Deus e fazer o teu trabalho secular todos os dias, porque você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, pelo menos na questão do esforço físico, mas a tua mente pode estar conectada com Deus, sim ou não? Então Deus quer que você descanse do teu corpo físico e você dedique-se também à obra missionária uns para com os outros. Aí esse dia Ele abençoou e santificou, ok? E Ele deixou como regra, como estatuto perpétuo no meio do seu povo, na geração passada e na geração futura, porque a palavra diz que de um sábado a outro sábado, de uma festa de lua nova a outra lua nova, estaremos constantemente adorando ao Senhor, ok? Vamos lá, agora nós vamos para o versículo de número 12, vamos para o 5º mandamento, que diz: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor lhe dá. Qual é o benefício de honrar pai e mãe? Conforme o texto. Qual é o benefício? Terá o quê? Você vai viver uma vida longa. Quem dá? Quem deu a vida? Deus. Diz aqui, ó, honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor te deu. A terra pertence a Deus. E se nós estamos aqui, foi porque Ele nos deu a oportunidade de estar aqui. Então, se quer viver uma vida longa aqui, o critério é ser obediente, honrar pai e mãe. Vamos lá para o nosso 6º mandamento, escrito por Deus. Ele diz, não mate. No versículo 14 ele diz, que é o 7º mandamento, ele diz, não adultere. Aí ele fala agora, no 9º, né? No 8º ele diz, não furte. No 9º ele diz, não dê falsos testemunhos contra o teu irmão. E no 10º ele diz, não cobice a casa do teu próximo, não cobice a mulher do teu próximo, e nem sua serva, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo.
A pessoa que cobiça, ele é o quê? Muito bem, dona Fátima. Ele é um invejoso. Nunca está feliz com o que tem. Sempre está receioso pelas coisas alheias. Sempre tem uma crítica. Quando não consegue ver o próximo crescer ou ter alguma coisa, nunca fica feliz. Sim. Sim. Orar? Vamos lá, boa pergunta. Ele está falando ali que violar ou desobedecer qualquer um desses mandamentos constitui pecado. E pecado é transgressão da lei. Ok? Aí ele fala, mas o terceiro mandamento diz: não diga o meu nome em vão. E orar em vão é o que? Pecado? Veja bem, no meu entendimento, quando você ora, você está falando com Deus. Você está pedindo, você está agradecendo, você está intercedendo. Quando você está pedindo algo, você está pedindo algo que você quer conquistar, ou que você pretende conquistar, ou que você está, de repente, intercedendo por alguém para conquistar, receber, ok? E quando você agradece, você está agradecendo por aquilo que recebeu, ok? Ou, se você for mais ainda cheio de fé, você vai agradecer até por aquilo que você não recebeu, ok? E quando você fala com Deus, você está tendo ali uma relação com Deus. Você está se dirigindo a alguém que você tem confiança e de quem você espera algo. A pergunta do irmão é: orar em vão. E o que seria orar em vão? Posso dizer para você que aquele que vive no pecado e busca uma relação com Deus, é difícil ter. Não é que seja pecado, mas ele não vai ser atendido. Porque Deus não é conivente com o mal. Como eu disse antes, um traficante, por exemplo, ele agradece a Deus porque a noite dele foi promissora. Ele conseguiu vender a droga dele todo dia, mas a que custo? A desgraça alheia? Deus está nesse negócio? Então esse agradecimento aí foi recebido por Deus? Não. Então foi em vão. Uma pessoa que vive no pecado, mas vive dentro da igreja, fazendo um monte de coisas, a intercessão dele vai passar do teto? É em vão. Daí ser pecado, pecado é o que ele faz. Agora, se ele está pedindo para que Deus tire a mulher do irmão, para que ele fique com ela, aí ele está pecando. Porque ele está falando com Deus, pedindo uma coisa que é impossível, que é pecado. A gente tem que ser inteligente e conciliar as coisas. Quando se fala não diga meu nome em vão, é porque as pessoas